Última parte de análise sintática. Demorou, mas a gente está chegando no fim. Agora a gente vai comparar essa estrutura que é objeto direto e objeto indireto. O que eles têm em comum? O que aproxima essas duas estruturas? A relação dos verbos. Os verbos, eles completam verbos. Mas o que difere essas estruturas? Ora, o objeto direto é sem preposição. O objeto indireto é com preposição. Então, olha só, gostamos de todas as matérias e estudamos todas as matérias. Sujeito de gostamos e sujeito de estudamos é o mesmo. Qual é o sujeito? Nós. Primeira coisa da frase é catar o sujeitinho. Então, eu já identifiquei que o sujeito somos nós. Mas olha só, quem gosta, gosta de algo. Note que este verbo, ele solicita uma preposição. E essa preposição veio de um verbo. Se a preposição veio do verbo, é porque o nome dessa estrutura aqui se chama objeto indireto. Mas estudamos, pessoal. E a pergunta é se é natural. Tá, mas estudar o quê? E a resposta? Todas as matérias. Todas as matérias completou o sentido de um verbo sem a preposição, objeto direto. Quero chamar a atenção para essas duas frases aqui dessa nossa comparação. A primeira coisa de uma frase é identificar o sujeito dessa frase. E o sujeito, na primeira, eu, na segunda, eu. Mas note que a semântica dessas frases, caraca, nem sei o que é isso, semântica. Semântica é o sentido que essas frases vai ter, o sentido delas é o mesmo, mas a estrutura delas é diferente. Por quê? Porque quem assiste no sentido de ver, assiste sempre a algo. Então, este verbo solicita uma preposição. E o nome dessa preposição... Opa, passei. Espera aí. O nome dessa estrutura que o verbo pede com preposição vai se chamar objeto indireto. Assistir no sentido de ver é um VTI, é um verbo que pede preposição. Mas, se eu falasse que eu vi, a pergunta seria o quê? E a resposta? Os vídeos. A resposta sem a preposição vai se chamar objeto direto. A resposta sem a preposição é um objeto direto. Legal, isso aqui é um complemento indireto, isso aqui é um complemento direto. Mas sobrou um no sábado e um no sábado aqui, ó. E no sábado na frase de cima e no sábado na frase de baixo tem o mesmo sentido para a frase, o sentido de lugar. Se é sentido de lugar, se é o sentido de tempo, se é o sentido de negação, se é o sentido de intensidade, se é o sentido do que for, tem um nome. Adjunto adverbial. Eu falei lugar, é tempo, né? No sábado, eu não vou ali no sábado. É o tempo. Adjunto adverbial. É isso aí. Moral da história, olha só que legal pra gente fazer assim, ó. Se eu comparar essas duas frases, eu vou dizer que a semântica da frase... Oi, como assim semântica, Zé velho? Sentido. O sentido é igual. Mas se eu comparar as estruturas desta frase, como assim estrutura? O que uma tem e o que a outra não tem, elas vão ser diferentes. Por quê? Porque numa eu trabalho com o VTI e na outra com o VTD. O sentido é o mesmo, mas o jeito que elas vão se organizando na frase é que é um jeito diferente. Legal da gente prestar atenção. Um objeto direto e o outro objeto indireto. Legal? Bom, mas essa daqui seria até uma diferença, meio que forçando a barra, só para a gente retomar, porque um não tem e o outro tem a preposição. O legal, pessoal, vai ser aqui, ó. Quando a gente comparar uma estrutura, que é sempre a última que a gente vê, né? Veio direto para o indireto. E aí agora a gente vai comparar o indireto com o complemento nominal. O que aproxima e o que diferencia? Vamos lá. O que aproxima essas duas estruturas? O fato de que as duas têm
preposição, as duas são preposicionadas. O que difere um objeto indireto de um complemento nominal? É que o objeto indireto se relaciona com ele, o verbo. E o complemento nominal está no nome. É isso aí. Então o que aproxima é que as duas estruturas são preposicionadas. O que difere é que uma é do verbo e a outra é do nome. Então olha só, o livro resistiu ao tempo e o livro ofereceu resistência ao tempo. Note que a gente vai buscar ele, sempre ele, o sujeito. O sujeito, o livro e o livro. Beleza, estrutura chamada de sujeitinho. Resistiu, mas quem resiste, resiste a algo. Quem resiste, resiste a. E aí, essa estrutura que o meu verbo está pedindo, veio uma estrutura preposicionada. Essa estrutura preposicionada se chama objeto indireto. Objeto indireto, porque o verbo pediu aquela preposição. Mas, olha para cá, o livro ofereceu o quê? Resistência ao tempo é um objeto direto, porque este verbo é VTD, este verbo é VTI e este verbo é VTD. Ô Zambelli, mas e a resistência? Olha aqui, resistiu é verbo, uma resistência é substantivo. Resistência é substantivo. Então, o que a gente tem? Resistência a algo, ao tempo. E aí, o meu substantivo pediu essa preposição, o nome dessa estrutura preposicionada agora se chama complemento nominal. O que difere um complemento nominal do objeto indireto? A preposição veio do verbo, a preposição veio do nome. Essa é a diferença. Vamos para a frase de baixo. Tenho necessidade de algum tempo livre. Necessito de algum tempo livre. Note que necessidade de um tempo livre e de algum tempo livre, uma pergunta muito do mal que as provas poderiam fazer é se a estrutura de algum tempo livre e de algum tempo livre na linha 5 e na linha 17 representam a mesma função sintática. Note que esse de veio do necessidade, não é o tenho que pediu, foi o necessidade. E esse de veio do necessito. Eu necessito, isso é verbo. Necessidade é substantivo, é nome. Então, um é complemento nominal e o outro é objeto indireto. Eu sei que dá vontade de chorar, a gente se desespera, pensa, meu, eu nunca vou aprender essa porcaria, mas não é tão complicado assim. É legal da gente observar quem pede o que dentro das frases. Um objeto indireto é associado a verbo, um complemento nominal está no nome. Nominal é nome. Beleza? Vamos lá então. Agora, como a gente já comparou o complemento nominal ao adjunta de nominal lá no outro bloco, a gente vai comparar outras estruturas. Aproveitar que a gente está emocionado, que a gente quer aprender cada vez mais. E aí, olha só, a diferença de um predicativo do sujeito para um adjunto adverbial. É legal da gente lembrar que o predicativo do sujeito se liga a verbos de ligação. Se liga a verbos de ligação? Isso. Ele está ligado, ele se associa aos verbos que indicam características. Lembra que predicativo é uma característica. E o que tem a ver o adjunto adverbial? O adjunto adverbial não tem muito a ver num primeiro momento, porque ele indica lugar, ele indica tempo, ele indica modo, ele indica um monte de coisa. Mas o detalhe vem daqui, ó. Eu estava nervoso e eu estava na rua. E aí a gente vê que o sujeito é o mesmo. Beleza. Mas o verbo parece ser o mesmo, mas é diferente. Porque olha aqui. Quando eu pensei eu estava nervoso, eu atribuo uma característica. Então esse estava é um verbo de ligação. Verbos de ligação têm predicativo. Predicativo do meu sujeito, uma característica do meu sujeito. Mas na frase de baixo, eu estava na rua não é uma característica. Eu não posso olhar e dizer, meu Deus, como tu está na rua hoje, parabéns. Ele não é uma característica. Então, esse na rua me dá uma ideia de lugar. E se me dá uma ideia de lugar,
ele é adjunto adverbial para, olha aqui, este verbo estava é um verbo de ligação? Não, não é. Por quê? Porque ele não está dando característica. E se ele estabelecer um lugar, ele é o verbo intransitivo. Algumas pessoas dão uma pirada nessa hora e dizem assim, ô Zambelli, mas é que eu não posso dizer eu estava. Não faz sentido eu dizer eu estava. Tudo bem, não faz sentido. Mas o que tu dá para esse verbo é um adjunto adverbial. Então, ele é considerado um verbo intransitivo. Quando ele tem esse adjunto adverbial e não há mais complemento, ele é considerado um verbo intransitivo. Fica ligado nisso, isso é muito legal de cair em prova. E aí a gente tem um outro exemplo aqui para dar uma reforçada, então, para quem já está com vontade de se matar. Edgar anda rápido, Edgar anda estressado. Quando eu tenho Edgar como sujeito nas duas frases, a gente vai para a transitividade, que é a segunda coisa que a gente busca numa frase. Quando eu digo que Edgar anda rápido, significa que ele caminha rápido? Sim, significa que ele caminha rápido. Mas quando eu digo que Edgar anda estressado, significa que ele caminha brigando com todo mundo? Não. Significa o quê? Que ele está, que ele parece estressado. Então, se ele anda, existe uma ação. E esse rápido é um adjunto adverbial. Mas Edgar anda estressado é uma característica do Edgar. Ah, mas aqui é uma característica. Não, aqui é o modo. É o modo como ele anda. E aqui não é o modo como ele anda. Aqui é o modo como ele está. Então aqui eu tenho o verbo de ligação e tenho estressado como um predicativo. Essa é a diferença legal para a gente tomar cuidado entre o predicativo do sujeito e o adjunto adverbial. Num primeiro momento não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas depois a gente vê que poderia apresentar uma relação complicada aqui, certo? Não é o mesmo verbo, tá? Mas o mesmo verbo, da mesma escrita, ele pode ter transitividades diferentes? Sim, por quê? Porque a transitividade depende do contexto. Eu espero que tu já tenha notado isso no outro bloco. A transitividade depende do contexto. Eis aqui o contexto para a gente entender essa parte. Muito legal, que vontade de estudar cada vez mais. Pena que está acabando essa videoaula. E aí chega o momento dos exercícios, a hora da verdade. A hora de ver se sabe ou não sabe. Tudo isso que a gente revisou, que a gente estudou nessa montoeira de aula que tem análise sintática, um dos assuntos mais complicados, mais difíceis da nossa querida gramática. E aí a gente vai então fazer análise agora. Espero que você tenha feito os exercícios, pausou a aula e agora a gente vai corrigir esses exercícios aí para dar uma liga forte. Olha só, classifique os elementos sublinhados das orações abaixo. Opa! Quando eu li oração, sabe o que eu pensei? Verbo. Quando eu falei oração, eu pensei em verbo. Não pensei em outra coisa, pensei em rezar para ver se eu passo. Não, não adianta. Oração é verbo. Oração é verbo. Então, vamos identificar os verbos. A letra A já é do mal. A letra A é do mal. Prepara a borracha, porque essa todo mundo erra. Olha só. O aluno voltou da prova. E aí, tu olhou essa frase e pensou, Zambelli falou que a primeira coisa da frase é catar o sujeito. Quem é que voltou? O aluno. Feito, sujeito. Ah, já era. Agora aqui tá o erro, ó. O aluno voltou. E a gente pensa, quem volta, volta de algum lugar. É o que a gente pensa. Mas a gramática diz, se é lugar, se é tempo, se é modo, se é negação, tem um nome. Adjunto adverbial. Tá, mas ô Zambelli, quem volta, volta de. Isso, mas é que é de algum lugar. E quando ele voltou da prova, ou seja, do concurso, foi do lugar de onde ele voltou, então é adjunto. A gramática é fiel, pelo menos em alguma coisa, né? Ela diz se volta, volta de, se é lugar, é adjunto. E aí o meu verbo, anota aí, é um verbo intransitivo, porque é a mesma coisa da frase anterior, quando a gente diz que Edgar anda rápido, né? Porque era o modo como ele andava. Então, esse lugar, logo esse verbo é um verbo intransitivo.
Eu sei que a maioria deve ter errado, deve estar pensando, tá, agora eu desisti. Mas é a primeira frase. A gente não pode desistir no primeiro tombo, né? Vamos tentar cair mais algumas, olha só. B. Fatos impressionantes relatou-nos aquele professor. E aí a gente vai olhar para essa frase e vai pensar o seguinte, ó. Fatos impressionantes é o sujeito, né? Porque ele está na frente do verbo. Pelo amor de Deus. O sujeito sempre tem que estar antes do verbo? Não. A primeira coisa da frase é catar o sujeitinho. Não importa onde ele vai estar. Então, olha só. Quem é que relatou aquele professor? Aquele professor é o sujeito. Tem que ter um pouco de maldade nesse teu coraçãozinho quando tu pensar que isso aqui é o sujeito, mas te dá conta que ele está no plural e o verbo está no singular. A frase estaria errada, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, maldade no teu coração. O sujeito é aquele professor. Mas olha aqui, se aquele professor relata, quem relata fatos impressionantes a alguém. A quem? A nós. Esse nos, que é o nosso pronome, representa um objeto indireto. Logo, esse verbo é o famoso bitransitivo. Ô Zambelli, veio tudo bagunçado. Pode bagunçar? Pode. A ordem é o de menos. O que interessa é a nossa análise. Legal, né? Agora olha o outro. O professor do curso ofereceu-lhe um lugar melhor na sala. Legal. Quem é que ofereceu? Quem é o sujeito de ofereceu? O professor do curso. Sujeito da nossa frase. Ele ofereceu o quê? Um lugar melhor. É o nosso objeto direto. Quem oferece um lugar melhor, oferece um lugar melhor a alguém. Opa! Esse verbo é bitransitivo. É um verbo que tem dois complementos. E aí sobrou quem? Sobrou na sala. Para aí, na sala não me dá uma ideia de lugar? Então ele é um adjunto adverbial. Porque tudo que dá a ideia de lugar da prova na sala são adjuntos adverbiais. Tá, agora olha essa. Letra D. Procurei-a por toda a cidade. E a gente já fica aqui querendo tentar catar o sujeito, mas o sujeito não está tão claro assim. Tá, ele está bem claro. Ele está aqui, ó, na desinência do verbo. No finalzinho do verbo é o que a gente chama de sujeito desinencial. Na gramática clássica, a gente diz que é um sujeito simples, porque ele está ali. Então, o sujeito dessa frase, eu. Tá, mas eu procurei o quê? Objeto direto. Na linguagem chinelagem, na linguagem popular, nós diríamos, eu procurei ela. A gramática diz, não, tem um pronome oblíquo para isso, que é o pronome a. O pronome a é o objeto direto. Eis o pronome a sendo um objeto direto. Agora, vem. Por toda a cidade. Por toda a cidade me dá uma ideia de quê? De cansaço. Não, me dá uma ideia de lugar. Então ele é um adjunto adverbial. Isso é um adjunto adverbial porque dá a ideia de lugar. Agora, frase de baixo, uma música, que diz assim, ó. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica. Eu só sei essa parte. E aí a parte de assaltaram a gramática. Mas quem é que assaltou a gramática? Sei lá, não sei quem é que assaltou a gramática. Quem é que assassinou a lógica? Sei lá, não sei quem é que assassinou a lógica. Então eu tenho sujeitos indeterminados. Eu não sei quem é o sujeito desses dois verbos. Mas dá pra gente saber quem é a transitividade? Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assaltaram o quê? A gramática. Assassinaram o quê? A lógica. Aí alguém vai dizer assim, ó, ô Zambelli, tem dois objetos diretos na frase. Tu falou lá na parte da transitividade que um verbo não podia repetir a figurinha. Se o verbo não podia repetir a figurinha, como é que eu tenho dois objetos diretos? E a resposta está aqui, ó. São dois verbos. Cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Ou seja, cada um seus problemas. Esse aqui tem o seu objeto, esse aqui tem o seu, e aí cada verbo no seu quadrado. O verbo realmente não repete a figurinha, mas se forem dois verbos,
cada um no seu quadrado. Essa é a lógica, por isso que a gente tem dois objetos diretos nessa frase. Legal? As nossas 5 primeiras frases já foram, espero que esteja tudo bem por aí, ninguém esteja pensando em desistir, porque aí chegou a segunda fase, que diz assim, ó, talvez ainda haja questões difíceis. Para tudo, te liga, porque alguém vai dizer assim, ó, apareceu o verbo haver. E aí o Zambelli falou que a primeira coisa é olhar para esse verbo e perguntar quem é o sujeito. Quem é que haja? E aí tu não vai responder nunca na vida. Por quê? Porque esse verbo haver é aquele verbo que não tem sujeito, no sentido de existir ou de ocorrer. Não tem sujeito. Então, lembra que ele não tem sujeito porque ele está no sentido de existir e de ocorrer, mas ele é VTD. Haja o quê? Questões difíceis. Agora, talvez me dá uma ideia de quê para a frase? Dúvida. E o ainda? Tempo. Os dois, essas duas palavras, são adjuntos adverbiais. Aqui saiu um adjunto adverbial forçado, não vê? São adjuntos adverbiais, certo? Por quê? Porque dão ideias de dúvida, ideias de tempo, e tudo que dá dúvida, tempo, negação, intensidade, numa frase se chama adjunto adverbial. Agora vamos para outra. Taxa de homicídio cresce em 15 anos no país. Quem é que cresce? Taxa de homicídio. Isso é o nosso sujeito. Ô pessoal, a taxa de homicídio cresce. Se a taxa de homicídio cresce, tá legal, já era. Isso é o que eu chamo de verbo intransitivo. Se ela cresce, já era, acabou, cresceu. Isso é um verbo intransitivo. Agora olha só, em 15 anos me dá uma ideia de tempo, então isso é um adjunto adverbial, e no país me dá uma ideia de lugar, então isso é um adjunto adverbial. Ah, ô Zambelli, mas dá para ter mais de um adjunto adverbial na frase? Adjunto não é complemento, né? É só junto. Pode ter quantos tu quiser, tá aí, são adjuntos adverbiais. Legal da gente saber que na letra H a gente tem a prova foi interessante. Quem é que foi? A prova, sujeito da minha frase. Tá, mas olha só. O grande erro aqui, o grande erro é quando a gente olha para essa frase e diz assim, ó, a prova foi o que interessante. E a gente vai achar que isso aqui é um VTD, mas na verdade ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo que atribui características. E essas características vão se chamar predicativo. O nome da característica é predicativo. Tá ali, predicativo do sujeito. Agora, hotel oferece promoções aos clientes. Quem é que oferece? Hotel. Hotel é o sujeito dessa frase. Ele oferece o quê? Promoções. Promoções é um objeto direto. Quem oferece promoções a alguém. Aos clientes é um objeto indireto. Ou seja, esse verbo é bitransitivo. O verbo tem dois complementos e note que eles não se repetem. Contei-lhe uma história verdadeira. Quem é o sujeito de contei? Sujeito? Eu. Esse é o sujeito. Contei o quê? Uma história verdadeira. É o meu objeto direto. Quem conta uma história verdadeira, neste caso, conta a história a alguém. Esse lê é um objeto indireto. Quem conta a história verdadeira a alguém, e esse a alguém é o nosso lê ali, que é o objeto indireto. Certo? E aí, a gente tem, não estou acreditando, o fim da aula. Não estou acreditando que acabou essa aula tão legal que era a aula de análise sintática. Pessoal, essa matéria, eu sei que essa hora deve estar todo mundo querendo chorar, a gente tem vontade de, chega, não vai dar, vou ter que vender Jequiti pro resto da vida. Análise sintática é a grande diferença.
A gente vai começar bem lento, no início vai ser bem complicado, mas este assunto ele é a grande base do restante. Ele serve de base de concordância verbal, ele serve de base de pontuação, ele serve de base de pronomes, ele é a grande base da gramática. Regência, crase, tudo vem a partir de análise sintática. E alguns conceitos como sujeito, transitividade e adjuntos adverbiais são a grande pedida das provas de concurso. Claro que as relações dos nomes, tanto da adjunta de nominal quanto do complemento nominal, não são lá grande pedidas de prova. Mas essa parte básica de dominar os conceitos de sujeito e os conceitos de transitividade são fundamentais para concordância, regência e crase. Note que a gente estudou 5 tipos de sujeito, 5 tipos de transitividade e isso a gente tem como estrutura da língua. Toda a língua portuguesa se faz em cima de 5 sujeitos e 5 transitividades. E aí vem os cacarecos, os adjuntos adverbiais, os apostos, o vocativo, a parte do adjunto adnominal e do complemento, cacareco. Mas a grande base, sujeito e transitividade, se faz necessária para a gente dominar e ir mais seguro para as provas. Vocês vão ver que nas próximas videoaulas a gente vai continuar falando desses termos. Ou seja, essa aula foi a principal aula do nosso curso. Te dê dica, se não entendeu, revisa essa aula, porque vale a pena, porque ela vai fazer a diferença na nossa preparação para concurso público. Conta comigo e, claro, até a próxima videoaula.